Olá, amados de Deus, que alegria é estar em contato de novo com vocês através desse nosso programa. O nosso objetivo, nosso propósito aqui é anunciar o Evangelho, a boa notícia de Jesus Cristo, do Deus que se fez carne, se fez gente, que habitou com gente e que por meio da sua graça Ele pode vir habitar em nós e nós sermos casa de Deus, morada do Altíssimo. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/piblondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você pode ser um aliado nosso, nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração, com a sua ajuda para que esse programa realmente se mantenha. Nós temos custos e nós esperamos que, se for da vontade de Deus, que a gente se mantenha. Nós contamos com as suas orações, nós temos muitas lutas, dificuldades e as intercessões, as petições são importantíssimas no mundo espiritual. E divulgue para que esse programa alcance cada vez mais pessoas a quem o Senhor, na sua graça, tem designado. Hoje nós queremos falar sobre nascido do alto. O que é isto? Jesus disse que se alguém não for nascido do alto, não pode ver, nem entrar no reino de Deus. Está claro, sem o novo nascimento, ou sem o nascimento do alto, não é possível alguém ser feito filho de Deus. Jesus foi muito específico neste ponto. Jesus fala que há dois nascimentos: o da carne e o do espírito. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6. Preste atenção você aqui. Carne, nascido da carne. Ninguém nasce da carne, é nascido. Do mesmo modo, quem é nascido do espírito é espírito. Ninguém nasce do espírito, é nascido do espírito. Esses são dois nascimentos diferentes e específicos. Um é físico e o outro é espiritual. Um é da carne, o outro é do espírito. Ao entrarmos neste mundo, nós todos temos que nascer da carne. Porém, para poder entrar no reino de Deus, é necessário que nós sejamos nascidos do Espírito. O nascimento da carne é um processo natural da vida biológica. O nascimento do Espírito é o milagre da graça na vida espiritual. Para nascer da carne, o espermatozoide ele tem que se fundir no óvulo. Há uma fusão.
Para nascer do Espírito, o pecador precisa ser incluído em Cristo. O nascimento da carne é natural. O nascimento do Espírito é sobrenatural. O primeiro é uma geração, o segundo é regeneração. Geração é carne, regeneração é espiritual. O espermatozoide, ele se perde no óvulo e o pecador morre juntamente com Cristo na cruz e há uma mudança, há uma transformação. Não há geração da carne se não houver a fusão do esperma com o óvulo. A carga genética do óvulo é somada à carga do espermatozoide. O material genético de um e o outro agora, 23 cromossomos da mãe com 23 cromossomos do pai, ele agora vai haver a fecundação de uma vida. Não há a menor possibilidade de regeneração espiritual se não houver a morte do pecador por meio do corpo de Cristo crucificado. Isso significa que nós fomos incluídos em Cristo quando Ele foi levantado da terra para que nós ganhássemos a morte para o nosso egoísmo, para o nosso ego. O velho Adão, ele precisa morrer juntamente com Cristo. Em Adão, nós nos tornamos separados de Deus e mortos espiritualmente. O homem natural tem uma vida biológica e psicológica, mas ele não tem o menor sinal de vida espiritual. Adão, no Jardim do Éden, ele perdeu a comunhão com Deus. Ele foi desconectado do seu espírito com o Espírito de Deus. Houve uma morte espiritual. E todos nós nascemos neste mundo mortos espiritualmente. Mesmo que nós sejamos saudáveis e moralmente corretos, nós estamos sem vida espiritual. Nós temos a vida biológica, nós temos a vida psique, mas nos falta a vida zoe. Então, para poder ser regenerado, nós precisamos morrer juntamente com Cristo para a vida da nossa alma, a vida psique. Perder esta vida e ganhar a vida de Cristo na ressurreição. Jesus disse uma coisa muito interessante. Quem ama a sua vida psique terá que perdê-la. Mas aquele que desprezar a sua vida psique neste mundo, preservar-se-á pela vida zoe eterna. Isso Jesus disse em João, no capítulo 12, versículo 25. Vamos tornar a dizer, quem ama a sua vida, a palavra vida ali no original é a psique, terá que perdê-la. Mas aquele que desprezar ou aborrecer, ou a outra versão, odiar a sua vida psique neste mundo, preservar-se-á pela vida zoe eterna, a vida da ressurreição,
a vida de Cristo. Aqui nós vemos uma troca de vida, a substituição da vida da alma pela vida do espírito, a substituição da psique pela zoe. Essa substituição é feita por meio de Cristo na cruz e na ressurreição. O velho Adão vive pela vida da alma, mas o novo homem, aquele que foi regenerado em Cristo, vive pela vida do Espírito. São duas maneiras de viver diferentes. Isto implica na morte da vida psique na cruz com Cristo e o renascimento do alto, pela vida zoe na ressurreição em Cristo. Esta é a maneira de Deus tratar com o ser humano. Ninguém nasce de novo por aceitar Jesus como Salvador, mas por ter sido crucificado e ressuscitado juntamente com Ele. Nós precisamos receber esta verdade como verdade da Palavra de Deus. O novo nascimento, ou o nascimento do alto, ele pressupõe a morte do velho homem na cruz com Cristo e uma nova vida por meio da ressurreição de Cristo. A figura que me parece resolve um pouco essa compreensão é a lagarta e a borboleta. A lagarta tem um comportamento, uma conduta, um jeito de destruição, de ser um animal predador das plantas. Ela consome, ela destrói, ela queima. Mas por alguma razão, quando ela passa pela metamorfose, há uma transformação nela. E ao invés de ser um animal, um inseto que destrói, ela passa a ser um inseto que poliniza, que constrói. Em vez de arrastar, voa. Em vez de ser até, certo modo, repugnante, ela se torna tão bela. Isto ilustra, não dá o significado total, mas ilustra a vida psique da vida zoe, da vida espiritual. O apóstolo Paulo, ele entendeu este processo quando ele escreveu assim: insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 36. Insensato, sem juízo, tolo. O que você semeia não nasce se primeiro não morrer. Isso no campo da agricultura é bem compreensível, mas no campo espiritual também. Sem a morte do velho Adão, que reside no ser humano, em cada um de nós, não há possibilidade de Cristo viver em nós. Nós precisamos ganhar esta revelação da Palavra de Deus. A vida cristã implica nessa troca de vida. Não há compatibilidade entre Adão e Jesus Cristo. Adão é o servo do pecado. Jesus Cristo é o servo da justiça. Os dois são antagônicos. Eles estão em posições contrárias. E nós precisamos ganhar a revelação de nossa comorte, da nossa co-crucificação com Cristo, para que ganhemos também a revelação da vida nova
que ganhamos em Cristo Jesus. Alguém já disse que a regeneração é uma mudança espiritual radical e definitiva. Mas a conversão é uma ação espiritual contínua. Nós somos regenerados para sermos convertidos constantemente num processo de arrependimento permanente, porque nós temos uma natureza humana caída. Nós fomos regenerados, mas não deixamos de habitar uma natureza humana caída, que é sujeita ao pecado. O teólogo americano do século XIX, o Dr. A. Hodge, ele afirma o seguinte: a regeneração é um ato único, é um ato completo em si mesmo e jamais repetido. Mas a conversão, como início da vida santificada, é o começo de um processo constante, infindável e progressivo. É algo que vai desenvolvendo dentro de nós. É como uma criança. Ela é gerada, passa pelo processo da gestação, depois ela nasce e ela tem que crescer para desenvolver o relacionamento com os seus pais, com os seus parentes, com a sociedade. Você já nasceu do alto? A pergunta não se refere ao estar na igreja, por exemplo, mas ao estar em Cristo. Muita gente está na igreja, mas não está em Cristo. Você é uma nova criatura. Você já nasceu do alto. Você já nasceu de Deus. Ou melhor, você foi nascido de Deus. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, ou eis que foram feitas novas. Ela não diz se alguém está na igreja, mas se alguém está em Cristo. É bem verdade que se estivermos em Cristo, nós estaremos na igreja, mas nem todos os que estão na igreja estão em Cristo. Basta dar uma olhadinha na parábola do trigo e do joio para a gente ter uma compreensão disto. O trigo é a turma de Deus, é o grão de trigo que caindo na terra morreu e produziu muitos frutos. Nós somos trigo, mas o inimigo veio e plantou o joio junto, e eles crescem juntos. E são muito semelhantes na sua forma, mas são totalmente diferentes na frutificação. Você crê em sua morte e ressurreição juntamente com Cristo? Que aquela morte de Jesus foi sua? E que a ressurreição dele é a que dá vida espiritual a você? Eu não estou lhe perguntando se você é uma pessoa de bons princípios, mas se você está em Cristo. Você está? Você realmente está em Cristo? Deixa eu ficar insistindo nisso aqui, porque isso é fundamental. Eu seria desonesto se fizesse apenas uma proclamação sem que você tomasse uma posição de avaliar a sua própria experiência. Se você não vive em Cristo, você está morto espiritualmente para Deus.
ainda que tenha vida psicológica, ainda que tenha vida biológica, ainda que seus órgãos físicos sejam perfeitos, ainda que sua percepção e razão sejam ótimos, mas falta vida espiritual. Jesus disse claramente que se alguém não for nascido do alto, esta pessoa não pode ver o reino de Deus. Está muito claro isto nas Escrituras. Não desconsidere esse tema, ele é eterno. Deus não vai contabilizar as suas obras diante do sacrifício de Cristo. Verificando outras correntes de fé, você encontrará grande quantidade de coisas verdadeiras e dignas, morais e boas, bem como muita coisa negativa. Mas você não encontrará nada que seja bom e verdadeiro que não possa ser encontrado em Cristo e na obra que Cristo fez por você e por mim. A nossa questão aqui é uma questão de fé. A fé é simplesmente um empreendimento do Espírito. Ela se arrisca para Cristo em oposição a todos os terrores legais. Ela se arrisca em Cristo em oposição à nossa culpa. Ela se arrisca por Cristo em oposição a todas as dificuldades e desânimos. A fé é uma questão do Espírito que vai desenvolvendo dia a dia. Eu não estou querendo saber qual é a sua religião. Se eu e você estivermos em Cristo, nada neste mundo nos dominará. Nada neste mundo nos impedirá de prosseguir adiante. Você realmente está em Cristo? O apóstolo Paulo, em Romanos 6:11, diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Essa palavra considerai-vos no original é uma palavra de cunho de contabilidade. Considerar significa avaliar o documento, se aquilo eu posso contabilizar ou não. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 8:1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é que estão na igreja católica, na igreja protestante, evangélica, batista, no judaísmo, no espiritismo. Não, é que se alguém está em Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:2 diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Esta é a minha pergunta para você. Você já nasceu de novo? Que Deus lhe dê a revelação de ser nascido do alto, para que Ele tenha primazia, preeminência na sua existência e na minha. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, de coração para coração. Até o nosso próximo programa.